O turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. Os dois irmãos. Dois irmãos cultivavam a terra juntos e sempre compartilhavam as colheitas. Um dia, um deles despertou durante a noite e pensou: meu irmão é casado, tem filhos, por isso tem mais necessidades do que eu e despesas que não tenho. É mais que justo eu colocar algumas das minhas sacas em sua despensa. Farei isso na calada da noite. Caso contrário, ele não aceitaria. Levou as sacas e voltou para a cama. Pouco depois, em sua própria casa, o outro irmão acordou e pôs-se a pensar: não é justo que eu fique com a metade de todo o milho de nossa terra. Meu irmão é solteiro, não tem o prazer de possuir uma família, portanto, tentarei compensá-lo passando um pouco do meu milho para sua despensa. E assim fez. Na manhã seguinte, ambos ficaram surpresos ao ver que havia o mesmo número de sacas na despensa. E ano após ano, não puderam compreender como o número de sacas continuava o mesmo, ainda que as transferissem às escondidas. Bom, grande lição, né? A questão de doar, de saber dividir. E quando a gente divide o que tem com as pessoas, com amor, com sinceridade, não falta de lado nenhum. Ambos ficam felizes. Isso pode ocorrer numa sala de aula, na sua casa, na educação do seu filho. Nós temos mania, né, de achar que a gente tem que se dedicar mais àquele que tem mais necessidade e o outro fica descoberto, sendo que todos nós temos necessidades. Todos nós temos alegria de receber a mesma parte. Uma mãe não pode preferir mais um filho do que o outro, porque um tem uma necessidade maior, física, mental, né, ou de comportamento. Um professor não pode olhar um aluno e se dedicar demais àquele e deixar os outros descobertos. É sempre dividindo por igual, com o mesmo sentimento, com a mesma dedicação de fazer o bem a todos. E isso realmente chega a todos. E acaba se espelhando na pessoa que está doando. Ela também vai receber a parte dela. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. Conhecem essa frase? Não fui eu que falei, foi Jesus. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. É a máxima. É a receitinha para viver num mundo melhor. Sem tanto egoísmo, sem tanto orgulho. Que a gente possa passar às pessoas o nosso melhor. E isso são sementes que germinarão e que voltarão para nós mesmos. Toda vez que a gente pensar em fazer algo para alguém, em alguma situação, se coloca no lugar daquela pessoa que vai receber. Como você se sentiria ao receber? Feliz? Então faça. Aquilo ia te causar algum dano? Não faça. Fica longe daquele pensamento. Já pede perdão até porque pensou. Tudo o que nos acontece é um reflexo daquilo que nós fazemos. Quantas vezes eu chegava em sala de aula, gente, e a molecada tinha se preparado lá para fazer uma festinha surpresa. Ah, mas era dia dos professores? Era seu aniversário? Não. Eles se juntavam com o pouco que tinham, porque eu sempre trabalhei em área periférica, onde a criançada mal tem o que comer na casa deles. Eles se juntavam com o que tinha. Um bis daqueles que já está passado, que você vai comer, que está todo mole. Era um pedaço de bolo que a mãe mandou para comer na hora do intervalo. Era um suquinho de caixinha, eram umas balinhas. Eles jogavam isso em cima da mesa, apagavam as luzes. Isso não era algo que eu fazia, mas era um retorno do que eu fazia. Eles queriam me dar um pouco do que eu dava para eles. Aí apagava a luz, se escondiam embaixo de carteira, coisa que a professora não ia estar vendo 40 crianças embaixo de carteira, né? Na inocência deles, eles estavam escondidos. E aí, quando eu entrava na sala, geralmente a gente sempre ficava cantando músicas, né? Eu gosto muito de música gospel, que fala de Deus, de Jesus, que dá aquele apoio pra gente, aquele fôlego, né? Músicas motivadoras. E muitas das vezes eles faziam toda essa presepada, se escondiam e quando acendia a luz que eu entrava na sala, eles saíam de trás das carteiras e cantavam uma música para mim. Pensa o tamanho que isso não é de alegria para um professor.
aquilo me motivava para fazer mais e mais. Aí eu via a mesa lá com umas balinhas, um bolinho velho, um bis passado, e aí eu pedia para eles, né, esfirra, ou levava eles um barzinho que tem na frente da escola, onde eu falava, hoje vocês têm direito a pegar R$ 1 de bala, ou geladinho. Esses agrados que eu fazia voltavam para mim, dessa forma simples, mas verdadeira, de amor. Eles dividiam comigo o pouco que eles tinham, mas o pouco que eles tinham de matéria, né? Para mim não era o mais importante. A balinha, o bis, não era isso. É o gesto. Porque eu tinha esse gesto direto com eles, de dar geladinho, de dar doce, de comprar esfirra, lanche. Às vezes a gente teve uma turma que toda sexta-feira eu falava para eles, a gente pode parar meia hora da aula toda sexta-feira, porque eles produziam muito mesmo, era uma quarta série, foi logo quando eu comecei. Eles produziam bastante. Aí toda sexta-feira eu falava para eles, a gente tem meia hora para fazer o nosso lanche. Cada um traz uma coisa e nós vamos fazer o lanche aqui na sala. Então eles traziam alface, quem trabalhava na horta, traziam tomate, algum tipo de legume picado, e traziam pão, mortadela, presunto, queijo, o que cada um podia trazer. E a gente montava os lanches. Só o refrigerante que eu comprava. O resto eles faziam com o que eles traziam. E dava para todo mundo e ainda sobrava. E o que sobrava a gente ainda distribuía para os funcionários da escola. Os funcionários adoravam a sexta-feira. Geralmente o professor faz um negócio desse na sala e faz bagunça, faz sujeira. O funcionário não gosta, mas os nossos funcionários adoravam, porque eles sabiam que não ia ter sujeira no final e porque eles iam ganhar os lanchinhos também. Então era um momento assim de confraternizar entre as crianças e mais os funcionários. Era um momento assim de integrar aqueles que trabalham por nós junto com o trabalho que as crianças estavam fazendo. E não ficava um lanche diferente do outro. Se eles viam assim que, por exemplo, o presunto não ia dar para cortar para todo mundo, eles embrulhavam o presunto e davam para a pessoa e falavam, leva de volta, porque senão fulano vai ficar sem e tal, então não é legal. A gente vai fazer lanche igual. Quanto mais a gente dividia, mais tinha. Esses lanches foram crescendo. Esses lanches foram virando o nosso marco. Quando terminou aquele ano, eu fiz uma despedida em casa. E eu chamei essa molecada para vir na minha casa. E eu falei para eles, eu vou montar um café para vocês. Eles, não, professora, cada um leva um ingrediente, nós vamos fazer os nossos lanchinhos lá. Então eu achei assim o máximo. E quando eu encontrei com alguns deles, depois de algum tempo, eles falaram, professora, em casa a gente sempre faz o lanchinho do jeito que a senhora ensinou. Dividindo, por igual. Não é controle, não é mesquinharia, mas é que cada um merece a parte igual. Todos nós fazemos por onde merecer a parte igual. Não existe ninguém melhor que ninguém. Nem dentro de casa e nem na escola. E eu vejo, infelizmente, a educação partindo para esse lado. Professores que se afinizam mais com alguns alunos, dão mais atenção àqueles alunos, ou então alunos que hoje entram com uma certa deficiência, o professor quer transformar aquele aluno. Para ele é uma prova muito grande de que ele tem que fazer algo por aquele aluno, e os demais ficam meio que de lado. Então, isso não pode acontecer, seja por um motivo de deficiência física, mental, seja por comportamental, emocional, seja o que for. Ninguém é melhor que ninguém, todo mundo merece a sua parte igual. E nós estamos aprendendo a ser assim. Porque até então o homem sempre foi muito egoísta. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, né? Depois nós aprendemos que primeiro a minha família, primeiro os meus, depois os outros. E agora o homem está despertando que todos nós fazemos parte de uma grande família, a família universal. E todos merecem receber por igual, de acordo com o seu merecimento. Não é por cota, não é por programa disso ou daquilo, mas sim por merecimento. Cada um recebendo de acordo com o seu merecimento. E por igual. Isso é uma sociedade igualitária. Isso é um ambiente de respeito mútuo e amor.
que é o que Jesus ensinou. Fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você.